Bom, gostaria de iniciar a fala também agradecendo o gentil convite do Instituto na figura do Sérgio, saudando os demais componentes da mesa, ao público presente. E, na verdade, a minha fala vai ser bem diferente da fala do professor Antônio Sérgio por dois motivos principais. Primeiro, porque eu vou falar de um local, de um lugar diferente do dele, não vou falar do lugar de pesquisador na área de ciências sociais, mas vou falar da minha experiência enquanto gestor de uma política pública específica no Rio de Janeiro, também ligada à questão racial, mas através de um outro front. E também porque a outra diferença da fala anterior é porque, de certa forma, eu não vou me posicionar num debate pró ou contra cotas, e isso não. Eu acho que, de certa forma, tem sido uma marca das discussões atuais sobre relações raciais de uma maneira geral. Né? De, num certo sentido, falar de raça no Brasil contemporaneamente significa você tomar um posicionamento político como se isso esgotasse, na verdade, seu posicionamento, sua visão em relação ao cenário no qual nós estamos inseridos e, principalmente, dentro de um projeto de futuro, de construção de nação, seja pensando a democracia racial como uma farsa a ser superada, seja pensando a democracia racial como um ideal a ser perseguido. Né? Especificamente, eu vou falar de uma experiência chamada Disque Racismo, que era um serviço, na verdade, fruto de uma parceria do governo do Estado do Rio de Janeiro com o Ministério da Justiça, no ano 2000, que teve como finalidade revitalizar o combate ao enfrentamento criminal do racismo no Brasil. A ideia desse serviço era muito simples. Num plano, fornecer acesso gratuito à justiça para vítimas de discriminação racial, e no outro, produzir um serviço que conseguisse sistematizar dados e se reproduzir ao longo do tempo, de forma que levasse, finalmente, processos judiciais por discriminação racial e preconceito a cabo, o que, em tese, seria uma novidade. O nível de expectativa criado em relação ao disque racismo no ano 2000 foi bastante elevado. Primeiro, ainda que a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ou melhor, as universidades estaduais do Rio de Janeiro, tenham sido as pioneiras na adoção das chamadas cotas raciais, em 2000, a bem da verdade é que essa discussão não estava estabelecida de uma maneira muito clara, né, para a população. O Rio de Janeiro já tinha um programa de adoção de cotas sociais para alunos egressos da rede pública, na ordem de 20% ou 40%, não me recordo agora, o que não causou praticamente impacto nem efervescência nenhuma na sociedade fluminense. Realidade essa que se iniciou com a chegada da racialização das cotas. Na verdade, isso que abre a grande discussão sobre o tema no Rio de Janeiro. Até então, um movimento negro fluminense e, pode-se dizer, a sociedade de uma maneira geral, consideravam o antirracismo criminal como uma ferramenta adequada, ferramenta padrão no enfrentamento do preconceito. Existiam casos atomizados, com um número de condenações muito pequeno, normalmente, e com uma sazonalidade vasta. Né? De tempos em tempos você tinha um caso divulgado na imprensa, normalmente o mês de novembro já era um mês onde a mídia se organizava para fazer algumas matérias em relação à questão, e a coisa se reproduzia dessa forma. A expectativa em relação a essa parceria do governo do Estado, através da Secretaria de Segurança com o Ministério da Justiça, se construiu em torno de duas questões fundamentais. O fato desse serviço ser um serviço localizado no seio do aparelho estatal e não no terceiro setor, de certa forma que você, além de fato, disponibilizar o acesso à justiça, poderia criar um campo de sensibilização, né, dos operadores do sistema jurídico policial para a temática racial e, quiçá no futuro, para a temática de direitos humanos de maneira ampliada, e também você ter um plano de continuidade nos processos, utilizando uma legislação que tinha passado por um processo de revisão recente. Né? Claro, para cumprir os 10 minutos, não querendo fazer uma história da legislação antirracista no Brasil, mas, sinteticamente, né, a questão nasce nos anos 50 com a Lei Afonso Arinos, que transforma o preconceito de cor numa contravenção penal. Esses casos estão ligados, via de regra, a proibições de acesso de cidadãos negros e negras à esfera pública e privada, fato que era uma constante, era uma realidade nos anos 50, quando a lei foi produzida. Vide
o livro Negro no Futebol, do Mário Filho, que fala exatamente da dificuldade dos jogadores em frequentar seus próprios clubes, que eles defendiam. A legislação revisada com a Constituição de 88, ela torna o crime de racismo inafiançável e imprescritível, porém continua tratando das mesmas tipificações que já tinham caído em desuso. Então, de certa forma, a legislação antirracismo tinha ficado obsoleta, até o ano de 97, quando passa por uma revisão, quando são produzidas as tipificações ligadas à honra, né? É criada a injúria discriminatória, uma injúria qualificada, onde os insultos raciais passam a ser crime no Brasil. Então a lei ela passa de uma dimensão que havia caído em desuso na sociedade e, de forma muito ambiciosa, coloca a criminalização no plano das relações interindividuais, quer dizer, a maneira como as pessoas acessam umas às outras passa a ser tema de observação do ponto de vista da criminalização ou não do preconceito. Então, todo esse cenário produziu um clima de grande expectativa em relação a esse serviço, que mesmo antes de apresentar os seus resultados iniciais, já começou a exportar o seu know-how para outras cidades brasileiras. Salvador, em 2001, foi a primeira capital, depois do Rio, a adotar um serviço similar, ligado à Secretaria de Justiça. Posteriormente, Belo Horizonte, Maceió, Recife, São Paulo. Enfim, né, esse padrão ele se tornou disseminado por várias unidades da federação, contando exatamente com a inovação de você ter um serviço estatal. No Rio de Janeiro, além desse cenário muito favorável, nós tínhamos uma militância muito aquecida, na verdade, pelas pré-conferências para a Durban, em 2001. Então, a temática racial ela tinha voltado à agenda midiática, ela tinha voltado a catalisar algum nível de efervescência entre os militantes do movimento negro fluminense. E, no outro plano, você tinha um debate permanentemente aberto por conta da possibilidade da inserção de cotas raciais na UERJ, né? O que acontece, ministra, e isso eu participei do processo não de criação, mas do processo inicial de gestão do disque-racismo até o ano de 2007. Então, pude acompanhar, ao longo também do meu processo de formação, né, acadêmica, tendo sido tema tanto da minha dissertação como da minha tese, o processo do que eu, infelizmente, tive que caracterizar como ascensão e queda da política diante de discriminação pela via criminal, pelo menos no Rio de Janeiro. Há uma pesquisa a ser feita se esse padrão se reproduziu em outras unidades da federação. Ao contrário do que podia se imaginar, a adoção das medidas de ação afirmativa, ao invés de incrementar a utilização das ferramentas criminais de combate ao racismo, elas levaram essas ferramentas para o desuso. Em linhas gerais, se nós imaginarmos, não citando o Florestan agora, mas o Luiz Aguiar Costa Pinto, num processo de mobilidade social dos negros, você deve estimar um maior nível de acirramento de tensões ou conflitos. Não que isso vai chegar a um padrão de animosidade racial, como se cogitou na época da adoção das cotas, mas é perfeitamente razoável você supor que o número de conflitos ele vai aumentar na sociedade e que isso vai levar necessariamente a uma utilização mais recorrente dos mecanismos de acesso à justiça. No Rio de Janeiro, à medida que as ações afirmativas foram penetrando pelas universidades, depois pelas escolas técnicas, e depois a discussão chegando até o patamar onde hoje ela se encontra, que é a discussão da adoção de ações afirmativas no funcionalismo público estadual, você tem um desmantelamento, na verdade, dessas políticas, dessas agências de criminalização do racismo. Claro que não se pode estabelecer uma relação causal do que está sendo dito, não está se culpando as ações afirmativas pelo enfraquecimento, pelo esvanecimento do antirracismo criminal. Agora, é preciso que a gestão, que os gestores públicos, assim como os próprios movimentos, estejam atentos para que não haja um deslocamento maciço da discussão e do uso das energias, por assim dizer, para um campo só, desprivilegiando o outro, sob pena que as duas políticas elas não têm absolutamente nada de excludente, pelo contrário. Elas são políticas perfeitamente complementares, né, e, pelo menos de um ponto de vista intuitivo, né, necessárias a caminharem paralelamente. Hoje, os serviços praticamente de enfrentamento
ao preconceito de cor pela via criminal no Rio de Janeiro, encontram todos eles desativados, sejam os estatais, sejam os patrocinados por ONG, tendo em vista que também houve um deslocamento dos financiadores em relação à visão como eles passaram a encarar a questão racial, né? E, de certa forma, deixando ainda para trás um espólio que tende a ser uma espécie de profecia que se autoconfirma negativamente, né? Os centros de combate ao racismo não conseguem levar seus processos ao final, os processos sistematicamente são arquivados, o enfrentamento criminal passa a ser desacreditado e as vítimas de discriminação efetiva não utilizam os meios legais de mediação e solução de conflitos. Então, de certa forma, nós estamos a passos largos caminhando para o abandono de uma política que não necessariamente precisava ser abandonada e que pode subsidiar o debate racial também na direção de uma cultura da igualdade, também na direção de uma cultura de convivência civilizada, respeito e tolerância. Exatamente. Então, eu acho que a contribuição que eu posso fazer à fala da ministra é exatamente de aproveitar a oportunidade, né, de conhecê-la e reavivar essa chama que está sendo, de certa forma, muito silenciosamente sendo apagada no Brasil, sem que, inclusive, os próprios movimentos, como estou me colocando no lugar de gestor, mais do que de pesquisador, sem que, inclusive, os movimentos se deem conta disso. Ok? É isso. Obrigado.